Imagine acordar um dia e perceber que tudo que você viveu até agora foi determinado por decisões que você deixou que o mundo tomasse por você. A escola escolheu quem você deveria ser. A sociedade te disse o que era possível. E o medo te convenceu de que era melhor não tentar. Mas, e se hoje você descobrisse que pode mudar tudo isso? E se eu te dissesse que você carrega dentro de si um poder que está adormecido, esperando apenas um comando seu para despertar? Não é mágica, é a realidade. Quantas vezes você se sentiu pequeno diante dos desafios? Como se sua voz não tivesse valor? Como se seu sonho fosse ridículo demais para ser levado a sério? Hoje, você vai descobrir que nada disso é verdade. Napoleon Hill já nos alertava. Você é o mestre do seu destino. Pode influenciar, dirigir e controlar seu próprio ambiente. Pode fazer da sua vida o que quiser. Se isso te fez pensar, fica comigo até o final. E se esse conteúdo te impactar, se inscreva no canal Mente Invicta agora e comente: Eu escolho o meu destino, despertando a consciência do poder interior. Essa frase de Napoleon Hill não é só uma motivação de Instagram. Ela é uma chamada de guerra, porque quando você entende que é o mestre do seu destino, algo muda dentro de você. Você para de culpar o passado. Você para de esperar a aprovação. Você para de aceitar uma vida morna. Controlar o próprio ambiente significa muito mais do que dominar as circunstâncias externas. Significa dominar suas emoções, suas decisões e até os pensamentos que você alimenta todos os dias. Você é a raiz de tudo o que acontece ao seu redor. Não importa onde você nasceu, quem te rejeitou ou o que te disseram. O verdadeiro poder está na sua capacidade de decidir quem você vai ser a partir de agora. Quem não entende isso, vive como um barco à deriva. O vento sopra, a maré decide, mas você? Você tem leme, tem vela, tem direção. O ambiente não manda em você, você cria o ambiente. Quantas vezes você se sentiu refém do ambiente? Do emprego que detesta, da cidade que não inspira, das pessoas que só drenam sua energia? Napoleon Hill te dá um soco de realidade. Você pode influenciar esse ambiente. Você pode se tornar a força dominante do lugar onde pisa. E isso começa quando você decide não ser moldado pelo caos, mas ser o arquiteto da ordem. Criar o ambiente ao seu redor é mais do que mudar de cidade ou de trabalho. É aprender a se blindar emocionalmente, a cortar o que te puxa para baixo e a manter firme o que te eleva. É quando você para de reclamar e começa a reformar sua realidade com as ferramentas que tem nas mãos. Pessoas comuns esperam o cenário melhorar. Pessoas invictas criam o cenário. E você vai se surpreender com o que acontece quando parar de ser reação e começar a ser ação. A era moderna exige criadores, não seguidores. Vivemos num tempo em que todos têm voz, mas poucos têm direção. As redes sociais gritam o tempo todo o que você deveria ser, vestir, pensar, conquistar. Mas se você continuar seguindo o barulho, vai se perder de si mesmo. A filosofia de Napoleon Hill, embora escrita há décadas, nunca foi tão atual. Porque hoje, quem não aprende a comandar a própria mente será comandado por algoritmos. Quem não cria seu propósito vira peça do propósito de alguém. Hoje, mais do que nunca, você precisa ser o programador da sua mente. Você precisa definir sua missão como se fosse um código sagrado, inegociável. Senão, os estímulos externos vão sequestrar sua atenção, sua energia e, por fim, sua identidade. Ser mestre do próprio destino em pleno século XXI é recusar a mediocridade. É levantar todos os dias com intenção. É ser autor, não espectador. É ter coragem de ser diferente num mundo que exige que você seja igual. O despertar do protagonista da própria vida. Você lembra da última vez que tomou uma decisão corajosa? Aquela que te tirou da zona de conforto? Ser mestre do destino é isso. É saber que o medo vai estar presente,
mas que o comando é seu. A vida não espera, e o tempo não volta. Todo dia é uma chance de se reinventar. Mas poucos aproveitam. Você não é vítima. Você é criador. E todo criador começa com uma decisão. Eu escolho. Você escolhe mudar, mesmo que doa. Você escolhe ir, mesmo com medo. Você escolhe continuar, mesmo que ninguém acredite. Napoleon Hill não está falando com o mundo. Ele está falando com você. E a pergunta é: você está pronto para responder? Quebrando as correntes invisíveis, olha ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que vivem presas a uma vida que não escolheram? Elas repetem padrões, trabalham em algo que detestam, vivem relacionamentos que drenam, fingem que está tudo bem porque não sabem que podem mudar. A maioria das pessoas se acostumou com o desconforto. Se você perguntar se elas estão felizes, elas dirão: tá bom assim. Mas você não nasceu para viver, tá bom assim. Você nasceu para viver com intensidade, verdade, missão. Napoleon Hill nos convida a assumir o leme, a não terceirizar, a autoria da nossa vida. E isso começa com pequenos atos, com escolhas diárias, com a disciplina de não se sabotar. O segredo dos que vencem: eles decidiram vencer. Todo vencedor que você admira hoje teve um momento em que decidiu parar de sobreviver e começou a viver com propósito. Eles não nasceram especiais. Eles só assumiram o comando. Eles entenderam que ninguém viria resgatá-los, que não haveria cavalo branco, bilhete premiado, nem milagre sem ação. E você? Vai deixar a vida passar ou vai criar a sua história? Vai ser mais um na multidão ou o líder da sua própria revolução? Se a sua resposta for sim, eu vou assumir o controle, escreve aqui nos comentários. Eu escolho o meu destino. Se esse vídeo fez você acordar, se essas palavras acenderam algo aí dentro, se inscreva agora no Mente Invicta. Ative o sino e compartilhe com alguém que está precisando lembrar que ainda dá tempo de reescrever a própria história, porque você é o mestre do seu destino. E isso começa hoje. Você não é seu passado, você é a sua decisão de agora. Talvez você tenha crescido ouvindo que não era bom o bastante. Talvez tenha falhado tantas vezes que hoje, só de pensar em tentar de novo, algo dentro de você diz: não adianta. Mas deixa eu te dizer algo que Napoleon Hill deixou bem claro. Você não é o que aconteceu. Você é o que escolhe fazer com o que aconteceu. A mágoa, a vergonha, a dúvida são armadilhas mentais. O passado pode até te visitar, mas só fica quem você convida. Ser mestre do seu destino não é fingir que não sofreu. É decidir que o sofrimento não vai definir sua jornada. Pense em uma folha em branco. É isso que você tem agora. Você só precisa parar de tentar escrever com a tinta dos outros e usar a sua própria. O poder da autodisciplina silenciosa, o que Napoleon Hill ensinava e que muita gente ignora, é que o poder não está na motivação, mas na disciplina. A motivação te anima, mas a disciplina te transforma. Você quer controlar sua vida? Então comece por controlar seu dia. Não adianta sonhar com uma vida milionária se você não consegue cumprir meia hora de leitura ou acordar no horário que prometeu. A disciplina silenciosa, aquela que ninguém vê, mas que você cumpre. Quando ninguém está olhando, é o que separa os sonhadores dos realizadores. Seja o tipo de pessoa que honra seus próprios compromissos, mesmo quando está cansado, mesmo quando ninguém aplaude. Porque quem se respeita no pequeno, conquista o grande, transformando dor em combustível. Tem dor aí dentro de você? Ótimo! Use isso. Use cada rejeição como força, cada crítica como direção, cada queda como impulso. Não reprima a dor. Refine ela. Napoleon Hill dizia que grandes conquistas surgem de grandes desafios, e não há vitória sem batalha. Você acha que as pessoas bem-sucedidas nunca passaram por tempestades? A diferença é que elas escolheram dançar na chuva enquanto aprendiam a construir o abrigo.
O sofrimento não te diminui, ele te dá profundidade, te dá base. E quando você se levanta a partir da dor, ninguém pode te derrubar. O conhecimento é o mapa, mas a ação é o caminho. Você já leu, estudou, assistiu, refletiu. Mas nada muda se você não agir. Napoleon Hill defendia a ação como a ponte entre o pensamento e a realização. E o que mais vemos hoje é gente com ideias incríveis, mas que nunca saem da teoria. Você quer mudar de vida? Então você precisa entrar em movimento. Mesmo que cometa erros, mesmo que tropece, porque parado você não aprende. A cada passo você aprende algo novo. A cada tentativa você ganha força. E o mais importante, você vai começar a acreditar em si mesmo, porque nada dá mais confiança do que cumprir aquilo que você prometeu para si. Quem controla o interno, comanda o externo. Você já reparou que tem gente que, mesmo em meio ao caos, consegue manter a calma e tomar decisões sábias? Essas pessoas entenderam um princípio que Napoleon Hill ensinava com maestria. O verdadeiro poder está em controlar o seu mundo interno. Não importa o que digam de você, não importa quantos obstáculos surjam, se você governa sua mente, você governa a sua realidade. Isso é treino, é autocontrole, é aprender a dominar os impulsos e usar a razão. A maioria reage. Você vai responder. A maioria grita. Você vai agir com propósito. Essa é a verdadeira força, aquela que nasce do silêncio da mente treinada. O destino é a soma das suas decisões diárias. O destino não é um lugar mágico que você alcança um dia. O destino é o que você está construindo agora, com cada escolha que faz. A cada sim que diz ao que te aproxima, e a cada não que grita contra o que te afasta. Você pode continuar se sabotando, ou pode parar hoje e dizer: chega. Chega de procrastinar. Chega de culpar os outros. Chega de viver no automático, é hora de agir com intenção. Você não nasceu para apenas pagar boletos e seguir ordens. Você nasceu para deixar um legado, e isso começa com escolhas pequenas, mas conscientes. Napoleon Hill acreditava no poder da decisão contínua, e é isso que separa os grandes dos medianos. Uma vida extraordinária começa com uma escolha extraordinária. A maioria das pessoas quer uma vida diferente, mas não está disposta a ser diferente. Querem resultados novos, mas com os mesmos hábitos antigos. Querem abundância, mas vivem na escassez mental. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser decidido. A partir de hoje, você pode escolher entre continuar vivendo no modo sobrevivência ou começar a viver no modo criação. É uma escolha, e ela está nas suas mãos agora. A vida extraordinária não é para os que têm sorte, é para os que se posicionam. E se você chegou até aqui, talvez esse seja o seu momento. Se esse vídeo ressoou com você, se essas palavras tocaram sua alma, então agora é a sua vez de agir. Se inscreva no canal Mente Invicta agora mesmo. Comente aqui embaixo: eu escolho minha realidade. Isso não é só um comentário, é um compromisso público com a sua transformação. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa despertar, porque Napoleon Hill já dizia: ideias são o começo de toda fortuna. E uma ideia compartilhada pode transformar o destino de alguém.